Nossa aula de hoje vai finalizar o assunto sobre estudo da reta. Então, hoje nós vamos falar sobre retas perpendiculares. Então, primeiramente, vamos entender o conceito de retas perpendiculares. Duas retas são perpendiculares se e somente se forem concorrentes e formarem um ângulo reto. Então, dada uma reta R, uma reta S no plano só é perpendicular a ela se elas formarem ângulo de 90 graus. Então, essa é a definição de retas perpendiculares. Então, elas têm um ponto em comum e formam um ângulo de 90 graus. E nós simbolizamos isso através desse símbolo aqui, ó, R perpendicular a S. Quando nós estamos trabalhando no plano cartesiano, a ideia é a mesma. Então, retas perpendiculares no plano cartesiano. Dado o plano cartesiano x e y, uma reta R e uma reta S serão perpendiculares, C e somente C, né? Elas formarem aqui um ângulo de 90 graus. E aí nós temos uma condição para que isso aconteça, e tem a ver com o coeficiente angular de cada uma das retas. Então, se essas retas forem perpendiculares, isso daqui só vai acontecer se o produto entre o coeficiente angular da reta R e o coeficiente angular da reta S for igual a menos 1. Ou, de uma outra maneira, elas são perpendiculares se e somente se o coeficiente angular da reta S é igual a menos 1 sobre o coeficiente angular da reta R. Que é a mesma ideia disso daqui, né? Só pegar o coeficiente angular da reta R e passar dividindo. É a mesma ideia. Então, você pode usar qualquer uma dessas duas que vai funcionar. E uma observação sobre isso: se R e S são perpendiculares e R é paralela a um dos eixos coordenados, então S é paralela ao outro eixo. Então, o que significa isso? Se eu tiver, por exemplo, uma reta R que seja paralela ao eixo X, então seja uma reta de equação y igual a um y0, né? Por exemplo, y igual a 3. E a minha reta S for uma reta vertical, reta do tipo x igual a 2. Essas duas retas serão perpendiculares. Então, se uma é paralela a um eixo, a outra tem que ser paralela ao outro eixo. Vamos a alguns exemplos dessas situações. Primeiro, determine o coeficiente angular de uma reta S perpendicular à reta R de equação 2x menos y menos 3 igual a 0. Então, vejam, a única coisa que eu quero é o coeficiente angular de uma reta que é perpendicular a essa. Primeira coisa que nós vamos fazer é escrever a equação da reta R na forma reduzida, ou seja, esse 2x que está mais vai passar menos, esse 3 que está menos vai passar mais. A equação reduzida é sempre y igual a alguma coisa. Então, multiplica tudo por menos 1. Então, eu vou ter que y é igual a 2x menos 3. Então, veja, por que eu fiz isso? Para encontrar o coeficiente angular da reta R. Então, o coeficiente angular da reta R é 2. De acordo com o slide anterior, se o coeficiente angular da reta R é 2, e eu tenho que, para que as retas sejam perpendiculares, o produto entre os coeficientes angulares tem que ser menos 1, é só eu trocar esse coeficiente da reta R por 2, que é o que eu encontrei aqui. Então, se 2 vezes o coeficiente da reta S é igual a menos 1, é só passar o 2 dividindo, o coeficiente angular da reta S é menos meio. Como era só isso que estava pedindo, acabou aqui. Aqui eu usei a primeira fórmula lá do slide anterior. Eu poderia já ter usado direto a outra. O coeficiente angular da reta S é igual a menos 1 sobre o coeficiente angular da reta R, que daria a mesma ideia. Próximo, mesmo exemplo, mesma ideia. Determine o coeficiente angular de uma reta S perpendicular a essa reta R aqui. Mesma ideia, vou escrever a equação na forma reduzida. Então, o 3x que está mais vai passar menos, 1 que também está mais vai passar menos. Aí aqui um detalhe importante, aqui eu tenho 5y. A equação reduzida é sempre y igual a alguma coisa. Então, eu vou ter que pegar esse 5 e passar dividindo. Quando eu passar esse 5 dividindo, ele tem que dividir esses dois termos. Então, a minha equação vai ficar assim: y igual a menos 3 quintos de x menos 1 quinto. Mesma coisa. Aqui eu encontro que o coeficiente angular da reta R é menos 3 quintos. De acordo com a nossa
propriedade, para que as retas sejam perpendiculares, o produto dos coeficientes angulares tem que ser menos 1. Então, trocando aqui por menos 3/5, menos 3/5 vezes o coeficiente da reta S tem que ser igual a menos 1. Esse 5 que está dividindo passa multiplicando, então eu vou ter que menos 3 vezes, né, o coeficiente da reta S é igual a menos 5, multiplica por menos 1 e passo 3 dividindo, ou seja, o meu coeficiente angular 5/3. Próximo exemplo, dada a reta R de equação x mais 2y menos 5 igual a 0, obtenha a equação da reta S perpendicular a R no ponto 3, 1. Ou seja, eu quero uma reta perpendicular a essa e que passa pelo ponto 3 e 1. Primeira coisa que eu preciso encontrar é o coeficiente angular da reta S. Como que eu vou fazer isso? Igual ao exemplo anterior. Então, vou primeiramente escrever a equação da reta R na forma reduzida. Ou seja, o x que está mais passa menos, o 5 que está menos passa mais. De novo, como tem o 2 aqui multiplicando o y, eu vou ter que passar ele dividindo. Então, ele vai dividir aqui e aqui. Então, y igual menos x sobre 2 mais 5 meios. Aqui tem um detalhe interessante. Como não tem número antes do x, é 1. Então, o coeficiente angular da reta R é menos meio. Então, o que eu vou usar? Que o produto tem que ser menos 1. Então, menos meio vezes o coeficiente angular da reta S é igual a menos 1. Fazendo as contas aqui, né? Passa o 2 multiplicando e depois multiplica por menos 1 e passa o 1 dividindo, eu vou ter que o coeficiente angular é 2. Que na verdade já dá para a gente perceber aqui, né? Menos meio vezes 2 daria menos 1. Achei o coeficiente angular da reta S. E eu sei que a reta S passa pelo ponto 3 e 1. Para encontrar a equação, vou usar novamente a nossa fórmula da equação fundamental. Y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0. No lugar do y0 vou trocar por 1. No lugar do x0 vou trocar por 3. E no lugar do m vou trocar aqui pelo m da reta S. Fazendo a troca, y menos 1 igual a 2 que multiplica x menos 3. Faz a distributiva, 2x menos 6. E aí, quando chegar nessa parte aqui, como nós já falamos outras vezes, você pode olhar, se a questão for de alternativa, você pode olhar para as alternativas. Se estiver pedindo na forma de equação reduzida, o 1 que está menos passa mais. E deixa y igual ao restante das coisas. Se estiver pedindo na forma de equação geral, o que está depois do igual passa antes. Como aqui não foi pedido de nenhum jeito, eu vou deixar na forma de equação reduzida. Ou seja, esse menos 1 vou passar mais. Então, y vai ser igual a 2x menos 5. Como eu falei, se estivesse pedindo na forma de equação geral, ia pegar isso daqui e passar para o outro lado. E o último exemplo é um exemplo que acontece bastante em algumas situações. Olha só, os pontos A, B e C, então aqui eu tenho as coordenadas dos pontos A, B e C, são vértices de um triângulo ABC. Determine a equação da reta suporte da altura relativa ao lado AB. Então, para que você possa fazer esse exercício, você tem que lembrar a definição de altura de um triângulo. Então, eu fiz um desenho aqui para vocês entenderem um pouco melhor. Quando eu pego a altura relativa a AB, o que é essa altura? É um segmento que é perpendicular ao lado AB e passa pelo vértice C. Então, se você entender isso daqui, você cai exatamente nos exercícios anteriores que nós acabamos de fazer. Então, olha só, primeira coisa que eu vou fazer, encontrar o coeficiente angular desse lado AB. Como que eu faço isso? Usando a minha fórmula. Coeficiente angular do AB é o x do ponto B, o y do ponto B menos o y do ponto A, dividido pelo x do ponto B menos o x do ponto A. Então, olha só, 3 menos menos 1, dividido por 4, menos 2. 3 mais 1, 4, dividido por 2, 2. Esse 2 é o coeficiente angular da reta AB. Mas eu quero o coeficiente angular da reta da altura desse triângulo. Essa altura é perpendicular a esse lado AB. Então, o coeficiente angular da reta aqui que eu quero, que eu vou chamar aqui coeficiente angular de H, que é a altura do meu triângulo,
eu tenho que usar a minha relação, que o produto entre esses coeficientes angulares é menos 1. Ou seja, o meu coeficiente angular da altura vai ser igual a menos 1 dividido por 2, ou seja, menos meio. Agora, como eu sei que as coordenadas do ponto C são essas daqui, 3 e 2, é só eu aplicar minha fórmula. Y menos 2 igual a menos meio, que multiplica x menos 3. Fiz isso, aqui eu vou fazer a distributiva, vai ficar menos meio x mais 3 meios. E aí, de novo, se eu quero na forma geral ou na forma reduzida, essa daqui eu vou escrever na forma geral. Por quê? Porque o coeficiente angular aqui é uma fração. Então, o que eu vou fazer nesse caso aqui? Para não trabalhar com essa fração, eu vou multiplicar toda a equação por 2. Então, multiplicando tudo por 2, para cancelar esses denominadores, né? 2y menos 4 igual a menos x mais 3. Como eu quero a equação geral, o x que está menos passa mais e o 3 que está mais passa menos. Colocando na ordem, x mais 2y menos 7 igual a 0. Essa é a equação geral referente a essa reta, né, que é a altura do meu triângulo ABC. Então essa foi a nossa aula de hoje. Um bom estudo a todos.